Olá, espero que todas estejam muito bem. Hoje vamos conhecer uma outra deusa, que é uma das deusas que eu também, ela mora no meu coração, né? E aí vocês vão entender um pouquinho o porquê. Na mitologia grega, na Grécia Antiga, o nome dela é Hestia, e também na mitologia romana o nome é Vesta. E como que é a história dela? Muitas pessoas não lembram dela, né? E isso também está relacionado ao porquê que eu vou trazer algumas questões para a gente trabalhar no lado sombra dessa deusa, né? Primeiro, o nome dela é Hestia, ela é filha de Cronos e de Reia e irmã de Zeus. Então, ela, dentro da mitologia grega, a história começa quando Cronos, né, numa das brigas entre os titãs e os deuses Olimpo, enfim, existe uma profecia de que o filho vai destronar o pai. E aí, Cronos, ele engole todos os filhos, né? Vamos lembrar aqui que os deuses da mitologia grega, romana, enfim, eles fazem de tudo, né? Eles nascem prontos, eles morrem e renascem, eles são deuses, né? E eles fazem umas coisas meio bizarras, como, por exemplo, engolir todos os filhos. Mas é o caso de Cronos. Como ele tem medo de ser destronado, ele engole todos os filhos, e a Hestia é a primeira filha, é a filha mais velha. Mas quando nessa disputa com Zeus, Zeus consegue fazer com que ele coloque para fora todos os filhos, né? Quando ele cospe todos os filhos para fora. Quando ele faz essa libertação dos filhos, a Hestia, embora seja a primeira filha, a filha mais velha, ela é a última a sair. Então, aí já começa um dos entendimentos do arquétipo, né? Ela é uma deusa mais reservada, mais silenciosa, mais calma, tranquila, espiritualista. É, ela é mais isso que está aí, que vocês estão vendo na figura. Ela é uma deusa que se basta, né? E por ela ter ficado muito tempo isolada, por ela ter ficado muito tempo dentro de Cronos, né? Ela não se reconhece muito nessa briga meio egóica entre os irmãos. Então ela não se envolve, ela não tem afinidade, ela não se identifica com o ego muito grande, muito inflado deles. Em algum momento, quando ela é pedida em casamento, ela fala com Zeus, que é o deus do Olimpo, neste momento, e ela fala: Olha, eu não quero casar, eu quero ficar sozinha. E aí ela é considerada uma deusa virgem. Lembrando aqui que deusa virgem, também terão outras que a gente vai falar, eram deusas que se bastavam a si mesmas. Então elas não casavam, elas se dedicavam a um bem maior. E nessa situação, Zeus então libera ela, né, se ela não quer casar, ok. E nessa situação, ela também, por não se identificar com esse jogo de briga, de ego, enfim, esse caos, ela se compadece muito dos humanos e ela pede para Zeus para ela morar com os humanos em forma de lareira. E na mitologia, na Grécia Antiga, ela era muito reverenciada, porque o alimento, o acolhimento, o bem-estar do lar, ele só acontecia, né, com uma lareira. Então, você coloca uma lareira dentro de uma casa, tem muito mais uma sensação de quentinho, né, de acolhimento, de lar, de harmonia. E ela era reverenciada por trazer essa sensação de harmonia, de lar, de volta para casa, né? Retorno ao lar. Nessa época da Grécia Antiga, ela era muito valorizada. Hoje em dia, ela ficou meio esquecida. Mas nos rituais, nos templos, ela era muito reverenciada e agradecida, né? Os humanos tinham muita gratidão por ela ter descido em forma de fogo sagrado, em forma de lareira. E todos os começos de rituais, e por isso que a gente começou a nossa jornada acendendo o fogo sagrado, é uma conexão de espírito, é uma conexão de um bem maior, né? Um bem para a humanidade.
Então, é uma doação e uma entrega, mas também é uma amorosidade, né? Sem esperar nada em troca. Estia, então, nessa época ela era muito valorizada, tanto que ela também ficou conhecida como Vesta na mitologia romana, e algumas sacerdotisas que na época eram escolhidas das famílias mais ricas, geralmente a primeira filha era escolhida nas famílias mais ricas para se dedicarem integralmente a manter a chama acesa dos templos de Estia. É, então, deixa eu ler aqui que eu coloquei. Deusa do lar, do fogo sagrado, da lareira, da arquitetura, da vida doméstica e da família. Embora ela não seja muito falada hoje em dia, ela tinha esse poder de transformação. Então, ela sempre era levada para casa como lareira e ela era sempre levada para outras cidades como quero lembrar da minha cidade, né? Então as pessoas que se mudavam, elas acendiam a chama numa tocha, né? Numa pira que ficava no centro daquela cidade para levar para aquela outra cidade como forma de reverenciar essa deusa e se sentir integrante ainda que longe, mas daquela sua própria cidade de origem. Então, como ela foi essa última a sair, ela vivenciou muito essa ida para dentro, né? E deixa eu trazer outro significado aqui também importante. Essa foto aqui eu quis trazer porque ela é a foto do tarô, né? Do oráculo da deusa. E quando as sacerdotisas, principalmente as vestais, né, a sacerdotisa de Vesta, elas entram nessa dedicação ao templo da deusa, essa dedicação à espiritualidade, a, a mitologia romana, ela traz muito a mulher como essa, entre aspas, né, santa, deusa virgem, deusa do lar. Então, as mulheres na história mais patriarcal, né, e a era romana era extremamente patriarcal, começou muito forte esse movimento de olhar para a mulher com esse contexto mais sagrado, mais intocado, mais mãe, né? E que essa mulher serviria apenas para maternar, parir, cuidar, levar a vida adiante, olhando mais para casa, né? Para o lar. Então, essa dedicação profunda aos outros, né? E uma autoanulação, mas muito no olhar de autossacrifício. E também começaram aí as mulheres, principalmente, homens também, mas a gente aqui está falando mais sobre as mulheres. Então, começou muito também esse olhar das noviças, das madres, das mulheres que se dedicavam totalmente às religiões, né? Então, elas faziam voto de castidade, voto de pobreza, voto de autoanulação, para ficar como aqui a gente vê a deusa Estia, num ir para dentro, né? Fazer oração para o mundo, entrar num silêncio profundo. Também por isso que a gente essa semana tá falando só sobre deusas que pertencem a si mesma. No caso de Hestia, ela tem esse olhar também voltado para o outro, para o sacrifício. Então é um excesso de doação muitas vezes, né? É, já falei sobre as vestais, tá? E aí eu trago aqui, né? A Estia, ela é filha de Cronos e Reia, irmão de Zeus. Cansada das brigas dos irmãos, ela decide morar com os humanos e com o fogo que acolhe e transforma os alimentos. Ela é protetora do lar, deusa da lareira, da arquitetura, da família. Ela decidiu fazer esse voto de castidade. O lado luz da Estia é esse silêncio, solitude, que não é solidão, né? Solidão é quando você está sozinha e você não se basta, você está ali sentindo uma falta, uma eterna sensação de inquietação, principalmente. A solitude é exatamente o contrário, você se basta, você se sente bem com você. Eu tenho muito de Estia nesse olhar, né? Eu gosto muito de ficar em casa, sou canceriana, eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto muito de cuidar, né, dessa parte de me sentir bem, de me sentir acolhida, de manter o meu lar
com uma sensação de acolhimento. Bondade, generosidade, gentileza, ela é considerada a cuidadora, discreta, madura, sublime, sutil, nutridora, acolhedora. Ela não se envolve em guerras, mesmo quando ela desce para ficar com os humanos, ela é silenciosa, né? Neutra. Ela protege e nutre, mas ela não faz alarde, né? Ela é uma proteção e nutrição mais silenciosa. É, Mulheres que tenham essa conexão com a Estia, como eu falei que eu tenho, podem ter sido, para quem acredita, mulheres que em outras vidas também fizeram esse voto, né? Voto de castidade, voto de pobreza, viveram em templos, se doaram para um bem maior em outras vidas. Ah, Aqui eu coloquei algumas questões que eu acho importante a gente falar sobre as sombras, né? Uma questão da sombra de mulheres que se identificam muito com Estia é a ferida materna, é a ferida principalmente da rejeição, que são mulheres que quando vão para a vida adulta, principalmente, quando elas vão buscar, né, terapia, autoconhecimento, elas percebem que existe um vazio, né, interior, assim, uma sensação de solidão, uma sensação de não pertencimento e uma vontade de voltar para o útero da mãe, né? E isso tem uma explicação, entre aspas, da nossa psique, que o útero pode ter sido o único lugar que essa pessoa teve acolhimento, o alimento chegava até ela, ou seja, a nutrição, essa, entre aspas, calmaria, né? Antes dela começar a sentir essa irritação, carência, dor, mágoa, esse vazio existencial na vida adulta, né? Então, muitas pessoas que começam a terapia, e eu também, principalmente, por isso que eu trouxe aqui, a gente vem com uma sensação de eu não sei o que está acontecendo, eu não sei identificar qual é a dor que eu estou sentindo, mas eu sinto um vazio. E pode estar relacionado com a ferida materna. Essa é uma das sombras que eu também quis trazer aqui. Já falei sobre as vestais, né, que são essas sacerdotisas, e a outra sombra é esse excesso de solidão e excesso de doação. Tudo que é em excesso faz mal, né? E a gente está falando essa semana sobre essa polarização, que o ideal é a gente descobrir o caminho do meio. Então, esse excesso de solidão, esse excesso de doação, pode vir muito também das feridas emocionais da criança, mas aqui eu quis trazer sobre a síndrome da salvadora e a síndrome da irmã mais velha, né? A gente sabe que a salvadora é aquela que desde criança aprendeu muitas vezes a cuidar dos próprios pais, né? Ela vem numa infância que a família está passando por o nascimento dela já vem, né? Os primeiros momentos da vida dela, ela já percebe que os adultos estão passando por alguma situação, muitas vezes de alguém está no hospital, alguém, né, alguém falecido, uma separação dos pais, uma irmã, um irmão que também estejam no hospital ou que estejam precisando de mais atenção do que ela. Então, a síndrome da Salvador e a síndrome da irmã mais velha, muitas vezes elas se relacionam porque são meninas, né, que quando criança não puderam ser criança, tiveram que ser uma mini adulta, né, tiveram que resolver, ser a resolvedora, a ajudadora, e elas vão para a vida adulta com esse excesso de autocobrança e sempre trazendo aqui para o olhar terapêutico, sempre que a gente tem esse excesso de autocobrança, inconscientemente a gente sempre se sente em dívida. Dívida de cuidar da mãe, dívida de proteger a mãe, principalmente a mãe, né? Mulheres têm muitas questões, o primeiro relacionamento mais importante é sempre com a mãe, mas pode ser com o pai também. É, então, a síndrome da irmã mais velha, ela também vem nesse contexto de quem veio antes e esta veio antes, tem que dar o exemplo, né? Muitas vezes os pais falam, olha, você tem que ser igual a sua irmã. Aí a irmã mais velha fala, caramba, não posso errar. Olha, você tem que, a irmã mais velha, você tem que cuidar da sua irmã mais nova, né? Isso acontece muito, não cabe julgamento, não estou julgando, eu sou mãe, não é mesmo? Então a gente faz isso sem perceber e sem intenção, mas os filhos mais velhos se sentem com frequência muito mais cobrados. E eles levam isso para a vida adulta, né? Às vezes eles ficam procurando os irmãos mais novos
para cuidar, porque eles foram programados para serem esse exemplo, né? Para estar sempre salvando, ajudando, resolvendo. E isso é cansativo, né? Isso é um dos motivos que muitas pessoas entram em ansiedade, depressão, síndrome do pânico, esse vazio existencial. E quem se identifica muito com esta vai entender o que eu estou falando, né? Que é essa sensação de eu me basto, eu fico bem sozinha, se deixar eu nem saio de casa, mas que ao mesmo tempo eu também me sinto invisível, porque ela também, a sombra da Esha é eu me sinto invisível e desvalorizada, visto que eu me dou em excesso, né? Eu cuido de todos, eu faço tudo por todos. E lembra que eu comecei falando, a Esте, ela quase não é falada, né? Mas o fogo é super importante. O fogo sagrado que ela se sacrificou, que ela trouxe para os humanos, quase não é falado. A gente fala de Afrodite, de Zeus, enfim, mas a Este passa muito despercebida, né? E isso também é uma sombra. Muitas vezes a gente faz, a gente espera reconhecimento, valorização, mas por excesso de doação, principalmente, a pessoa não vê, não percebe, não valoriza, entendeu? Então, quem sente esse chamado com Esha, eu ensinei lá a meditação do fogo. Acho que seria muito bom se a gente pudesse hoje, nos dias de hoje, mais à noite principalmente, fazer uma meditação do fogo, né, sagrado, olhar para o fogo, agradecer a Estia, e nesse movimento de ir para dentro da gente, a gente não só ir buscando essa contemplação, essa harmonia, esse bem-estar com a gente, também sim, né, desejar o melhor para todas nós, enfim, mas aprender e se comprometer a se colocar em primeiro lugar, né, se colocar também nesse equilíbrio, né, se eu estou em excesso de doação, eu vou aprender a cuidar de mim, né, eu vou aprender a ser essa pessoa que se basta, que é a deusa virgem, né, mas vou começar, se eu estou no excesso, eu vou começar a ir mais para mim e doar mais amor para mim. Entenderam? Então, esse é o exercício de hoje e a gente amanhã traz mais exercícios, tá bom? Um beijo. Fiquem bem.